Oi, 15º dia da nossa jornada de 40. E você tá firme e forte, né? Quero dizer uma coisa pra você. Eu tô impactada com os milhares de depoimentos que eu tenho recebido todos os dias do que tem sido o processo de transformação na vida das pessoas que realmente disseram sim para essa jornada de 40 dias. Então, primeiro, hoje, eu quero começar dizendo obrigada por você compartilhar comigo o que tem sido a sua experiência nesses 40 dias. E eu declaro que a sua decisão de viver a jornada, de respeitar o processo, de mergulhar na palavra de Deus, de deixar ela transformar a sua vida dia após dia, uma área de cada vez, uma consciência, uma verdade de cada vez, uma vitória dia após dia. Eu quero te dizer que eu declaro que essa semente que você está plantando na sua vida, ela vai germinar a 100 por 1 e que você vai experimentar, usufruir de uma vida plena, porque você começou a arrancar tudo que era de disfunção na sua vida. Então eu estou muito feliz, muito feliz. E hoje é um dia muito especial, porque o dia de hoje fala muito comigo. Muito comigo. Hoje nós vamos falar que a primeira coisa que o orgulho rouba na minha vida e na sua vida é a consciência. E eu já podia começar te fazendo uma pergunta poderosa de sabedoria. O que é que o orgulho está roubando da sua consciência, que tem feito você destruir alguma área da sua vida com as suas próprias mãos? Que área da sua vida você vem destruindo hoje com as suas próprias mãos? Talvez seja a sua saúde. Talvez você dá um jeito de se matar todo dia um pouquinho. Talvez seja os seus filhos, sendo impaciente, desconectada. Eu acabei de conversar com uma pessoa muito grata, ela me deu um abraço muito forte no meu coração, ela acabou de sair daqui de casa e ela veio fazer um procedimento em mim e ela disse assim: Camila, eu não vou te cobrar. Eu não vou te cobrar porque o que eu tenho vivido dentro da minha casa não tem preço e eu quero retribuir a transformação que eu tenho vivido. Eu nunca tinha abraçado os meus 3 filhos. Quando eles me pediam um abraço, eu dizia assim: pede para o seu pai, porque eu não consigo. A ferida que existia na alma dela, onde o orgulho entrou no coração dela, fazendo com que ela fosse alguém não empática, sem toque, sem amor, sem olho no olho, sem desempenhar os papéis que Deus tinha colocado na mão dela, fez com que ela tratasse os filhos completamente desconectados dela. E ela com as próprias mãos estava destruindo a vida dos 3 filhos. Qual é a área da sua vida que você vem hoje por falta de consciência, por falta de clareza, de entender quais têm sido os seus comportamentos? O que é que você vem destruindo hoje com as suas próprias mãos? Abre teu coração e abre tua Bíblia. No livro Plenitude, é a página 103. Na tua Bíblia, você vai abrir o livro de 2 Samuel 12, 1 a 12. É grande, mas eu quero que você escute, tá? Vamos lá. E o Senhor enviou a Davi um profeta chamado Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que faz isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-los da mão de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Por que você matou Urias, o hitita, com a espada de amonitas e ficou com a mulher dele?
Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, por sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outros, e ele se deitará com elas na plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O que é que vem no seu coração quando você escuta essa história do rei Davi? Presta atenção. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus se agradava de Davi. Davi buscava a face de Deus. Davi era apaixonado por Deus. Davi honrava a Deus. Por onde ele passava, ele erguia altares de adoração, de sacrifício a Deus. Davi teve a ideia de construir o templo. Davi foi lá tirar a arca da aliança da tenda onde estava. Ele queria honrar as coisas de Deus. E o que é que fez esse homem sensível às coisas de Deus, que conhecia o coração de Deus, que buscava a face de Deus? O que é que fez esse homem entrar nesse lugar de pecado, de erro? Orgulho, prepotência. Eu sou o rei Davi, eu quero. A carne venceu naquele momento. E ele sujou as suas mãos com sangue inocente. Ele fez o que é abominável. Mas só que o que nós estamos falando aqui não é o que fez ele pecar. Nós estamos falando aqui o que fez ele pecar e não reconhecer que pecou. Nós estamos falando aqui de uma consciência que foi roubada, ao ponto do profeta narrar a história dele. Ele se irá e dizer: esse homem merece a morte, nada menos que isso. Merece pagar 4 vezes o que ele fez com esse homem. O profeta tem que olhar para ele e dizer: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Quando eu olho para a minha vida, por quanto tempo eu andei cega igual a Davi? Por quanto tempo eu criticava nas outras pessoas comportamentos que eram meus e eu não enxergava? Por quanto tempo eu sempre disse que o problema era os outros porque eu era perfeita? E como isso fez com que eu quase destruísse a minha vida com as próprias mãos? Davi teve sua mão suja de sangue e, como Deus prometeu, ele pagou um preço muito alto. Ele perdeu o filho com o relacionamento com a mulher de Urias. É uma história longa pela frente, das consequências. Eu não quero focar na dor das consequências. Eu tenho até hoje marcas na minha vida, no meu relacionamento, nas minhas emoções, do tempo em que eu andei sem consciência sobre quais eram os meus maus comportamentos. O orgulho, o papel número 1 dele é fazer você errar, desobedecer a Deus e ser completamente inconsciente. E eu vou repetir essa pergunta. O que é que hoje você vinha destruindo com as suas próprias mãos, na sua vida, e que sequer percebia que estava fazendo isso? E por que é que eu quero terminar com uma pergunta? Porque a pergunta, ela faz você pensar. A pergunta tem a magia de fazer com que você olhe para si, reconheça o que está errado. Eu podia falar várias situações aqui, mas nenhuma ia ser tão poderosa quanto extrair de você a resposta. E eu vou terminar com 2 perguntas para a sua vida. Eu disse 2, né? E botei 3 dedos, então eu acho que eu tenho que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual é a área da sua vida? Eu quero que você escreva. Qual é a área da sua vida ou as áreas da sua vida que você vem destruindo com as próprias mãos e de forma inconsciente, no piloto automático? Entrou no piloto automático, está indo embora de forma irresponsável, destruindo talvez o casamento, a saúde, os filhos, as emoções, a conexão com Deus. O que é que você tem matado na sua vida de forma inconsciente no piloto automático? Segundo, até quando essa área da sua vida se permanece de pé se você não mudar imediatamente? Até quando vai existir casamento? Até quando vai existir saúde? Até quando vão existir filhos conectados com você? Até quando vai existir recursos financeiros se você continuar agindo de forma irresponsável, inconsciente ou orgulhosa com seu dinheiro? Até quando vai existir carreira se você persistir nessa autossabotagem, nessa zona de conforto, nessa arrogância, nessa prepotência ou nessa procrastinação? Até quando vai existir um caminho para você acessar Deus de novo se você se mantiver nessa posição de não ter um coração verdadeiramente quebrantado diante do Senhor? Até quando as suas emoções aguentam você se vitimizar o tempo inteiro, se conectar com pessoas que só lamuriam, que só reclamam? E a terceira pergunta, eu ia fazer só 2. E a terceira pergunta é:
Que decisão você toma hoje para começar a caminhar com consciência? Dentro do método CIS eu faço uma dinâmica que eu digo que eu e você, que eu, para viver a jornada que eu vivi na minha vida aqui, eu precisei de 3 coisas. Eu precisei de coragem, eu precisei de verdade e de muita humildade. Eu não precisei, eu preciso de coragem, de verdade e humildade. Durante um dia, um único dia, por várias situações, eu preciso da coragem para reconhecer o caminho a ser seguido, da verdade, para não seguir nenhum tipo de subterfúgio, nenhum tipo de atalho, nenhum tipo de caminho fácil, para confessar meus erros, para pedir perdão, para reconhecer que eu não sei, a verdade que liberta, a verdade que cresce, a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que restaura. E eu precisei da humildade, de me auto-humilhar, de me arrepender, de confessar os meus pecados, de pedir perdão. Sem esses 3 atributos, você nunca vai caminhar em consciência. E vira e mexe, você vai crescer numa área, mas vira e mexe você vai estar vendo a sua vida voltando para uma situação de dor, porque em algum momento você andou em inconsciência numa área da sua vida. Então o desejo de todo o meu coração hoje é que você pare, acabou esse vídeo, é que você de verdade faça esses 3 exercícios e que você possa, amanhã, no 16º dia da sua jornada, acordar com muito mais clareza de quem você vinha sendo, do que você abomina de comportamentos em você e de quem você decide ser a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Sigo aqui segurando na sua mão, eu não solto. Eu preciso da sua mão para seguir minha jornada. E eu não vou soltar a sua, até ter certeza que você está em novos lugares, na sua identidade, no seu relacionamento com aquele que te amou primeiro. E firme e forte em conquistar a plenitude de todas as áreas da sua vida, porque você merece. Um beijo. I love you.